Hoje é preciso reavaliar o que é administrar o tempo, sempre lembrando que o tempo não é administrável, e sim as tarefas que nós executamos dentro do tempo. Nós fomos muito influenciados pelas ideias mecanicistas da Revolução Industrial e acabamos achando que se uma coisa não for mensurável em termos de resultados diretos, ela não existe ou não pode ser considerada produtiva. Existem atividades que, apesar de não gerarem resultados diretos, fazem parte do processo de criação de resultados. Descansar, por exemplo, tem um papel fundamental na gestão do tempo. Meditar em silêncio em um lugar reservado também. Eu li em algum lugar que Thomas Alva Edison tirava todos os dias 1 hora para pescar em um tanque atrás da sua empresa. Só que ele não colocava isca na linha e nem anzol. Apenas ficava ali para que todos pensassem que ele estava pescando, enquanto na realidade ele estava pensando. Era ali que ele inventava. A realidade moderna tem ensinado lições importantes sobre valores que são essenciais ao ser humano e eram negligenciados numa administração científica, seguindo um modelo taylorista. Nós aprendemos que existem coisas importantes que podem ser vistas como supérfluas só por não fazerem parte de um processo sistemático de produção. Veja, por exemplo, o caso dos profissionais de sucesso na área de TI que passaram a juventude perdendo tempo, entre aspas, com games e bate-papos na internet. Antigamente, só acharíamos que eles realmente passaram a ser produtivos quando deixaram de brincar. Mas hoje empresas como a Google mostram como é possível sentir-se no trabalho como se estivesse em um parque de diversões. O problema não está tanto na administração que o profissional de vendas faz do tempo e de como ele divide sua vida entre trabalho e lazer, mas sim em como ele enxerga essas atividades. Eu posso praticar uma mesma atividade dentro de um contexto completamente diferente e obter bons resultados. Por exemplo, todo profissional de vendas tem seus momentos de lazer ou voltados a atividades que aparentemente não têm qualquer ligação com seus resultados nas vendas. Porém, quando um profissional de vendas aprende a colocar o seu trabalho em um contexto de lazer e o seu lazer em um contexto de trabalho, ele é capaz de identificar o que existe de ganho nas duas atividades, nas duas situações. Por exemplo, jogar bola com os amigos no final de semana traz alguma vantagem para os resultados de suas vendas? Não, se ele fizer isso pensando só em desligar das rotinas diárias. Sim, se ele descobrir como praticar o seu lazer em contextos e com pessoas que podem se transformar em clientes. Todo alto executivo sabe que precisa aprender a jogar golfe se quiser atuar com vantagem no cenário dos negócios globais. Nesse contexto, uma partida de golfe com um cliente em potencial não é considerado tempo gasto com atividade supérflua, mas sim uma ação estratégica de vendas. Negócios fechados em salas refrigeradas e de terno e gravata costumam ser resolvidos na grama, de camiseta e bermudas. Eu acredito que as duas coisas, porque o uso da informação depende muito da capacidade de discernimento do profissional. Antigamente nós precisávamos saber as coisas para atuar em alguma profissão. Hoje nós precisamos saber como descobri-las, separar o joio do trigo e aplicar aquilo que importa. Quando o profissional se deixa levar pelo desejo de acumular informação ou pela mera curiosidade por novidades, ele perde o foco. Perde o foco naquilo que realmente importa. Quando saio em busca de informação, eu preciso saber onde procurar e como aplicar aquela informação. É preciso que o profissional, em especial de vendas, tenha foco e saiba determinar com clareza a meta que ele deseja atingir. Se ele se deixar levar por cada distração que cruzar o seu caminho, nunca chegará a lugar algum. Quando nós dirigimos, nós usamos o retrovisor. Vemos o que se passa dentro do carro e até olhamos para os lados, para as pessoas na rua. Mas se fazemos isso, é por uma fração de segundo. Pois se nós tirarmos os olhos da estrada, causaremos um desastre. A dispersão é inevitável, mas se mantivermos o foco, a menos que nós mantenhamos o foco, nós não chegaremos a lugar nenhum. E se nós perdermos o foco, teremos problemas na nossa viagem até o destino que nós traçamos. Eu acredito que um dos maiores vilões na perda de tempo, seja a vontade até secreta que nós temos de perder tempo.
Sabe aquela hora em que você se levanta da mesa para apontar um lápis que nem irá precisar usar, ou para dar uma olhadinha na janela sem qualquer coisa para ver, ou sem interesse em olhar alguma coisa? Essas são atividades que nós deliberadamente inventamos para interromper algo importante, mas que nós não temos muita vontade de fazer, ou de terminar de fazer. Às vezes eu me pego organizando coisas que não têm qualquer importância de ficarem desorganizadas, sejam elas arquivos de computador, velhas fotografias, livros na estante. Então eu dou risada de mim mesmo pela sutileza com que eu convenci o meu corpo a deixar de terminar uma tarefa importante para simplesmente perder tempo.